O que tá para acontecer em Demolidor Born Again vai te chocar e eu vou explicar absolutamente tudo. Tudo foi revelado, mas fica ligado porque é chocante. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e Demolidor Renascido deixou vários ganchos para os próximos episódios sobre coisas importantíssimas que vão acontecer, grandes mistérios e muitas pontas soltas que vão ser reveladas nos próximos episódios, é óbvio. O primeiro é a questão do Tigre Branco, né? Quem são aqueles policiais? Será que realmente aquilo foi armado para o Tigre Branco? Será que eles estão caçando vigilantes? E por que eles estavam utilizando uma tatuagem do Justiceiro? Outra questão é a doutora Heather Glenn, que é a nova namorada do Demolidor, que vai ter um desfecho, se for muito parecido com os quadrinhos, bem trágico, bem complicado. E quem pode estar envolvido nisso? Será o Muse? O episódio 2 deixou alguns ganchos sobre isso, mas a gente vai falar mais além durante esse vídeo, principalmente sobre aquele cara todo perturbado. Porque algumas outras revelações podem estar nesse novo teaser de Demolidor Born Again, que já começa com o Rei do Crime aparecendo ali, ó, num ângulo, assim como se tivesse alguém olhando ele por baixo, como se ele estivesse atacando alguém e aquela imagem fosse alguém olhando o Rei do Crime do chão, porque ele estava realmente atacando uma pessoa ali. A grande questão é, logo depois corta para uma cena do Muse, que agora aparece realmente, deve aparecer já no episódio 3 de Demolidor Renascido, e ele tá no chão. Como se fosse assim uma montagem para mostrar que o Rei do Crime estava atacando o Muse, mas não é isso. É uma outra cena muito parecida, eles montaram ali, então não é a mesma cena. E aqui já temos o Matt Murdock, Demolidor, encontrando Frank Castle, o Justiceiro. E o Justiceiro fala algumas coisas que com os cortes ali ficaram bem confusas. Mas vamos ver o que ele falou aqui, tá? O Justiceiro fala algo assim: é difícil chegar a um acordo com uma natureza violenta. Ou ele tá falando daquele grupo paramilitar ali, aquele grupo de policiais, né? Ou ele tá falando do Muse. E aí ele segue dizendo, ou coloque as mãos em outra pessoa. Aí depois já corta para talvez um pouco assustado. Assustado com o que isso significa. É porque alguma coisa muito grave está realmente acontecendo e o Demolidor, Matt Murdock, está assustado, até porque ele ainda não assumiu a volta como Demolidor. Então o Justiceiro está falando isso para ele, que ele talvez tenha que evitar o medo, que ele está parecendo assustado, traumatizado depois da morte do Fog. Eu acho que é isso. Só não dá para saber se ele está falando dessa corporação aí de policiais, que é muito provavelmente por isso que o Matt Murdock procura o Justiceiro, ou se ele está falando do Muse. Eu acho que ele está falando sobre os policiais, porque ele está tentando defender e provar a inocência do Tigre Branco. E o caos está estabelecido em Nova York, porque nós temos 3 frentes anti-vigilantes. A primeira, o próprio prefeito, Rei do Crime. O segundo, esses policiais aí com a tatuagem do Justiceiro. E o terceiro, o Muse. E o Tigre Branco acaba revelando que ele estava em ação ali como um vigilante porque pessoas estavam desaparecendo. E esses desaparecimentos podem ser por causa do Muse? Até pode ser, mas eu acredito que não. Eu acredito que isso é antes disso, antes do Muse começar a fazer as suas atrocidades. Isso é com relação a esses policiais aí. Esses policiais com a tatuagem do Justiceiro estão pegando pessoas. Por que a gente não sabe? Dá pra ver que naquela cena em que o Tigre Branco tenta salvar aquele cara, eles estavam tentando pegar aquele cara ali. Talvez seja mais um desaparecido. E eles estão caçando, sim, vigilantes. Por quê? Quem são esses policiais? Segundo algumas informações, eles são uma força ali, digamos assim, extra da polícia, fora da polícia, chamada Vigi. Sim, que eles utilizam o símbolo do Justiceiro também, pelo menos nessa série. Só que eles são anti-vigilantes, eles caçam vigilantes. E aí a Marvel acabou talvez juntando as coisas, juntando esse Vigi e juntando essa ideia que alguns policiais utilizam o símbolo do Justiceiro. Então eles emendaram ali uma coisa na outra
mas é esse grupo aí que caça vigilantes. E aí é que tá. Quem é que entrou para caçar vigilantes realmente? E quem é que tem parte do poder? O prefeito, o rei do crime. Então ele pode estar organizando esse grupo aí anti-vigilante, mesmo que eles usem a tatuagem do justiceiro. Pode ser contratado eles, pode ser uma força da polícia que acredita no rei do crime, que são comprados por ele para estar caçando vigilantes. E a primeira vítima que caiu numa armadilha foi o Tigre Branco, quando ele tentou salvar aquele cara. E aquele cara lá que o Tigre Branco tentou salvar, ele seria morto, tá? Como queima de arquivo. Então, muito provavelmente, isso foi uma armação do rei do crime, e isso tá na cara das armações do rei do crime, que principalmente que aconteceram lá na primeira série do Demolidor, lá na Netflix, em que o rei do crime pegava e fazia queima de arquivos direto. Testemunhas, coisas assim, ele eliminava. Então isso tá na cara, assim, ó, que é o rei do crime envolvido e por baixo dos panos tentando caçar vigilantes já. Então eu acho que tem envolvimento direto com o rei do crime e não com o justiceiro. O justiceiro não tem nada a ver com isso, porque o justiceiro não faz parte dessa organização, inclusive é contra ela. Mas as coisas ainda podem piorar e vão piorar ainda mais, porque nesse teaser nós já temos o Mills enfrentando o Demolidor. O Demolidor já voltou com seu uniforme, foi obrigado provavelmente por causa disso e já está enfrentando o Mills. O que nós temos do Mills, primeiro, foi aquela arte que ele fez na parede ali do rei do crime. E nós temos umas outras imagens mostrando artes feitas para o Demolidor, ou seja, o Mills está de olho no rei do crime e está de olho no Demolidor. E a gente sabe que o Mills faz artes com sangue das pessoas, ele é um assassino em série, daqueles assim, ó, bem pesados realmente, e pode ser que ele esteja também de olho na Heather Glenn, na doutora Heather, aquela que apareceu ali autografando o seu livro e tal, e aparece aquele cara todo perturbado lá. Pode ser o Mills? Pode, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque para a gente entender o que pode acontecer com a doutora Heather, que pode ser algo realmente bem tenso, bem pesado, a gente tem que conhecer um pouco sobre ela. Porque a doutora Heather Glenn, ela namorou o Demolidor nos quadrinhos lá dos anos 80, iniciozinho dos anos 80, ela foi namorada do Demolidor, e aí a história é realmente muito trágica, porque ela descobre que o Matt Murdock é o Demolidor, sim. E a partir daí as coisas não dão muito certo, eles rompem. E ela começa a ficar obcecada, ela começa a ligar o tempo todo pro Matt Murdock, que não dá muita importância para as ligações dela. Ela liga pro Fogg, liga pro escritório o tempo todo, dizendo que vai acontecer coisas muito graves e coisas assim, inclusive forjando, né, fazendo o Demolidor ir até a casa dela num dia ela dizer que era nada. Só que aí uma grande tragédia acontece. E eu não vou trazer aqui as imagens dessa grande tragédia para não gerar uma espécie de gatilho, porque realmente é algo muito forte, tá? Ela tira a própria vida. Sim, o Fogg vai até o apartamento dela e encontra ela naquele estado. Sim, já sem vida. E o Demolidor, já naquele estilo de investigador, advogado e tal, vai atrás e acha que alguém fez isso, que alguém matou a Heather. E aí descobre que tinha uns caras que andaram no apartamento dela exatamente naquele momento e que eles tinham questões de dívidas com o pai dela. Ele vai atrás dos caras e descobre que eles não tinham nada que ver. Quando eles entraram no apartamento, encontraram ela já sem vida. Ou seja, ela tirou a própria vida por questão da rejeição ao Matt Murdock, que ela estava bebendo muito e é uma história muito pesada. E Demolidor é referência de histórias realmente gores assim e muito pesadas. Acho que eles não vão adaptar exatamente dessa forma em Demolidor Renascido. Embora a série seja pesada, o intuito seja esse, mas se seguir essa linha de raciocínio, essa ideia dos quadrinhos, alguma coisa de muito ruim vai acontecer com a doutora Heather. Se vai ser assim,
Não sei, talvez eles adaptem, eles mudem e tenha ligação com aquele cara bem perturbado que apareceu na sessão de autógrafos dela. Que pode muito bem ser o Mills, sim, mas tem aí uma grande questão. Será que eles vão revelar a identidade do Mills na série, sendo que nos quadrinhos não foi revelada? Ou será que é mais um cara maluco que tá ali e que pode cometer um ato realmente muito complicado e muito tenso? Pode cometer realmente um crime e aí já era para a Doutora Heather. Pode ser que seja dessa forma ou ser o próprio Mills, talvez até descobrindo a identidade do Demolidor ou o próprio Rei do Crime. Então existem várias probabilidades de que a Doutora Heather, a namorada do Demolidor agora, do Matt Murdock, pode ir de arrasta para cima, também linkando com os quadrinhos, porque é uma história bem trágica e bem conhecida realmente, uma das mais pesadas do Demolidor. E eu acho que essa personagem não tá ali por acaso. Vai acabar acontecendo algo bem pesado realmente, mas vamos ver, vamos esperar. E diz aí, gostou dos 2 primeiros episódios de Demolidor Renascido? Comenta aqui embaixo e já deixa o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nada. Quer saber absolutamente tudo que tá rolando de vazamentos da Marvel e também análise de Demolidor Born Again, sempre aqui em primeira mão? Então se inscreve para não perder nenhum detalhe aqui no canal mais rápido da galáxia. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido. Até mais!